Você saberia me dizer o porquê que os pais às vezes mimam tanto os filhos, mesmo sabendo que isso vai fazer mal para eles, que isso pode fazer deles adultos, como eu vou dizer, egoístas? Na verdade, a resposta é bem simples. Ah, digamos que a resposta mais recorrente é bem simples, porque na maior parte das vezes os pais fazem isso porque acreditam realmente que estão fazendo o melhor para os filhos. E muitas outras vezes isso acontece porque os pais têm esse instinto de proteção, sabe? De querer proteger o filho do mundo, proteger das coisas ruins, da crueldade do mundo. Então acabam deixando para que a criança, para que o jovem venha conhecer essa maldade lá fora com o mundo. Então, ao invés de ensinar as crianças desde cedo, desde a primeira infância, a olhar para o mundo com uma responsabilidade maior, a ter autonomia, por causa da correria do dia a dia, por causa do instinto de proteção, porque muitas vezes tiveram uma infância difícil e não querem que os filhos passem por isso também. Então, as razões elas são inúmeras. Só que a consequência desses mimos, eles também são enormes e são inúmeros. Então, eu quero convidar vocês aqui nesse vídeo, bem rapidinho, para a gente conversar sobre um dos pontos que os pais acabam mimando os filhos e nem percebem às vezes. E esse ponto é a autonomia. É dar à criança a autonomia que ela merece durante a primeira infância para construir um adulto mais responsável. E por que eu digo que ela merece? Porque nós, seres humanos, nós merecemos a oportunidade de ter a nossa liberdade, digamos assim, a nossa liberdade física e de acreditar que a gente pode fazer as coisas por nós mesmos, que nós não precisamos depender de outro ser humano. E quando os pais mimam os filhos por inúmeros motivos, por inúmeras razões, seja querendo proteger a criança ou por falta de tempo ou paciência de ensinar ela, o pai e a mãe, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, ele tira dessa criança a oportunidade de ser responsável, a oportunidade de construir a autoestima, a oportunidade de acreditar na própria capacidade dela. Por exemplo, uma criança entre 2 e 3 anos, ela já tem a capacidade física e mental, psicológica de se vestir sozinha, desde que sejam roupas simples de se vestir, por exemplo, uma camiseta, uma calça. Hoje eu dei oportunidade para minha bebê de 2 anos que ela se vestisse sozinha e ela já conseguiu puxar as calças de pijama dela sozinha e vestir um braço da blusa sozinha. Então, imagina, ela tem 2 anos. Então, a partir dos 3 anos, se o pai ou a mãe, por falta de tempo ou querendo se sentir útil, né? Achar que isso é importante para a criança se sentir amada, continuar vestindo a criança, mesmo ela podendo fazer isso sozinha, ele não só está tirando a oportunidade dela se desenvolver, como está tirando dela a oportunidade dela se sentir autossuficiente, dela sentir que pode, que ela consegue, que ela é capaz. E durante a primeira infância, a gente estabelece crenças e hábitos para o resto da vida. Então, tudo que você viu até 5 anos de idade é o que ele vai levar como verdade para o resto da vida. E por exemplo, é muito mais difícil para os pais que deixam para ensinar esses valores mais tarde, para ensinar autonomia para a criança mais tarde, é muito mais difícil para essa criança vir a desenvolver esse ponto de vista do mundo, de que ela é capaz, de que ela consegue as coisas. E é muito mais fácil dessa criança se torna um adulto dependente, que acha que o mundo deve algo para ela. E quando ela não recebe isso, existe uma grande possibilidade dela sentir que ela não é amada,
ou que ela não é aceita, ou que ela está sendo injustiçada pelo mundo. E crianças que são mimadas pelos pais, elas vão ter uma dificuldade muito maior de se desenvolver em sociedade, de se dar bem com outras pessoas, porque elas realmente acreditam que as pessoas têm que fazer tudo por elas. Então, mimar o filho vai desde você deixar de ensinar ele a calçar o próprio sapato e calçar por ele. Então, muitas vezes a gente não sabe disso e a gente acaba fazendo isso mesmo sem saber. Então, vale a pena a gente pensar a respeito, porque, como eu disse, as nossas crenças a gente desenvolve na primeira infância e são crenças que a gente vai levar para o resto da vida. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha, marca alguém nos comentários. Beijo!